Olá, boa tarde. Vamos esperar a Ana entrar. Hoje o assunto vai ser hipnose. Vamos falar sobre hipnose clínica. A Ana está chegando. Oi, querida, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo? Bem Tá me também. ouvindo bem? Estou. Está me vendo bem? Estou. Que ótimo, que ótimo. Hoje vamos ver se tudo corre bem. Exato, vamos lá. Boa tarde a Hoje todos que já estão chegando, né? já tem várias pessoas chegando aqui. Que delícia. Hoje nós vamos falar sobre hipnose, hipnose clínica, né? Você vai dispor para a gente tudo que é sobre hipnose. Vamos tirar as desmistificações de hipnose, É né? Que é um assunto polêmico para alguns, a hipnose. Aí se você verdade. quiser, não é? É. Como que você conheceu a hipnose, Ana? É, eu queria já, né? Depois que eu fiz o primeiro nível do Theta Healing, o Theta Healing básico, e depois eu fui fazer o Theta Healing avançado, eu senti a necessidade de fazer a hipnose. É aquele caminho louco, né, Aline, que a gente fala, que a gente começa a fazer, a gente começa uma terapia, a gente fala, vou fazer esse curso bonitinho, gostosinho, e aí a gente não para mais, né, e aí a gente começa a trilhar esse conhecimento, esse caminho do conhecimento, né, e a hipnose chegou para mim para agregar mesmo. Eu trabalho não só com ela, normalmente é ela com uma outra técnica agregada. Tá. Sempre, né? Tá, porque tem muita gente que trabalha só com a hipnose, né? Isso. E é diferente. Aí você trabalha com a hipnose e com uma técnica agregada. Agora, é interessante é você vindo do Theta Healing querendo fazer hipnose. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Para mim está sendo várias novidades com você. Está uma É. caixinha de surpresa. Então, a gente começa a entender, Aline, que as coisas vão se encaixando. Você fala, mas isso não é a mesma coisa que eu vi lá? E assim, com palavras diferentes, mas é a mesma coisa, porque nós vamos acionar, nós vamos atingir as ondas tetas. Quando o cliente chega na hipnose mesmo, né, no processo hipnótico, ele está nas ondas tetas, que é a onda que a gente atinge para fazer o Theta Healing, né? E aí você começa a entender que uma coisa vai agregando a outra. Então você consegue fazer essa conexão das técnicas, né? E é muito legal. Porque aí no Theta Healing você trabalha com os downloads, né? Com o trabalho de crenças. E a hipnose traz pra gente muito a parte que eu utilizo da hipnose nos meus tratamentos são as ancoragens, né? Você ancorar associar algo àquilo que está sendo trabalhado. E a pessoa traz muito isso para o consciente. Então, é bem legal. É bem legal. Uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Você está sendo uma caixinha de surpresa para mim, Que Ana. delícia! Com várias, com técnicas que eu já conheço, mas com um pouco de diferença. Primeiro, deixa eu entender. Entender não porque eu entendo, né? Só não trabalho com hipnose. O que é hipnose? Para as pessoas entenderem o que é hipnose, porque a gente tem diversos tipos de hipnose. Tem a clássica, tem a ericksoniana, tem a de palco. E hoje eu vejo que muita gente faz hipnose, quer fazer hipnose, e eu acho um tanto perigoso. Tá? As pessoas estão se formando, é uma formação rápida, né? Então, eu queria passar para as pessoas para verem, né, o como, nem você já me falou partes do que você trabalha, mas primeiro, o que é hipnose? Como que os benefícios dela? A hipnose é um processo onde, quando o cliente se entrega totalmente, e é sempre assim, né? O cliente precisa estar consciente e querer passar por esse processo, porque senão você também não consegue fazer a hipnose com ele, né? Você vai acessar o subconsciente dele. Então, a hipnose é justamente isso. É você acessar o subconsciente dele, do seu cliente, em uma outra onda, né? Numa onda
correta para que você possa trabalhar essas crenças limitantes, esses medos, fobias, ansiedade, tudo você consegue trabalhar através da hipnose. E por quê? Porque através quando ele chega nesse estado alfa, teta, a gente consegue fazer o que a gente chama de influência ao subconsciente. Através do quê? Através das sugestões. A hipnose trabalha muito com sugestões. Tá, você trabalha com sugestões, tá? A pessoa chega no consultório, tá? Ela vai falar o problema dela, né? A queixa dela. Aí, como que funciona isso? Para o cérebro, né? Cérebro. Aí, e assim, como que você vai conduzir essa sessão? Não são todas as pessoas que a gente consegue hipnotizar. E como que a gente sabe disso? Existe um teste dentro da hipnose clínica que chama Spiegel-Iro Test. Que é um teste que nós fazemos, a gente pede para o cliente, né, olhar para o alto, com a cabeça reta para você, ele olha para cima e através da membrana dele, da esclera, a gente consegue identificar qual o nível que a gente consegue atingir dentro da hipnose com ele. E dependendo desse nível, a gente parte para o tratamento da hipnose ou não. Aí o terapeuta tem que ter uma outra técnica para que ele possa ajudar a fazer esse processo de cura, né? De trabalho de crença. Porque não são todas as pessoas que são suscetíveis à hipnose. Por isso que eu disse, a pessoa precisa querer. Tá, é só querer ou precisa acreditar? Acreditar também, né? Sempre! Sempre, sempre. Quais são os benefícios que a hipnose traz pra gente? Então, vários benefícios, né? Ela traz pra gente autoestima, ela cura fobias, ela dá uma autoconfiança, ela traz autoconfiança. Dependendo do processo que o cliente está trabalhando, a cura plena, né? Eu trabalhei uma senhora que ela tinha bruxismo. E claro que a gente entende que vem todo de um processo emocional, a gente, né, dentro da terapia a gente vai fundo mesmo para entender qual é a crença raiz, né? E ela se curou do bruxismo através da hipnose. E através da hipnose, junto com a ancoragem. Eu coloquei uma ferramenta de ancoragem. E quando a gente diz ancoragem, por exemplo, todo momento que ela coçar o nariz, ela vai lembrar que ela está curada do bruxismo. Então ela não tem mais bruxismo. Ela põe assim, ela já lembra que ela não tem bruxismo. A gente ancora, né? A gente faz uma ligação. Tá, faz uma ressignificação. Claro. Então, aí seria uma ressignificação? A hipnose é uma ressignificação? Isso! É uma ressignificação. É uma ressignificação. Tá. Vamos falar, sei lá, um caso clínico. Fala você primeiro. Vamos pensar no caso clínico, para as pessoas entenderem como que funciona nisso. Como que... Vamos pelo físico primeiro, porque atinge tanto físico como psicológico. Sim. Se eu tenho um problema físico, me fala um caso clínico físico que você já tratou. Então, essa senhora do bruxismo. Tá, o bruxismo. Ela já estava utilizando até aquela plaquinha dentária, né? Porque já estava vendo os desgastes mesmo, bem forte dos dentes. Tá, mas o bruxismo tem um processo emocional, né? Se a gente fosse falar. Porque a agressividade, toda a agressividade que está lá retida com a pessoa, né? Entre o bruxismo. E que esse processo estava sendo desenvolvido na profissão, no trabalho onde ela atuava. Uma dor no joelho, que é simples. Como que você trabalha uma dor no joelho? Simples, né? E olha só como é o universo, né? Eu estou fazendo um tratamento na minha mãe, que ela tem problema nos dois joelhos. Ela tem problema nos dois joelhos. Ela já fez, inclusive, infiltrações nos dois joelhos. E agora eu estou fazendo um trabalho. Eu falei assim, mãe, a gente vai começar por um. Porque a minha mãe, ela é meio assim, né? Vamos fazer, mas vamos ver no que vai dar, né? Assim. O que essa menina tá fazendo, né? E a gente começou pelo joelho direito. E ela já está sentindo melhoras, né?
ela falou assim, olha, e ela chora durante as sessões, ela não sabe o porquê ela chora, mas ela chora. Falou, eu sei, mãe, no final eu faço uma conclusão de tudo que está sendo trabalhado. Tem que ir com calma, né? Quando a pessoa é assim, né? Tem que ir com calma. O que ela Mas tem? É problema de articulação? desgaste, né? Desgaste do Desgaste da osso. rótula. Isso, nos 2 joelhos, que agrava devido à osteoporose, né? Ah, tá. Ela já tem artrite ou não? Não, não, não. E então eu estou fazendo o tratamento com ela, com a hipnose e mais algumas outras coisas, né? De técnicas terapêuticas, mas eu comecei com a hipnose e eu já senti diferença no jeito que ela anda, porque ela mancava demais para andar devido à dor, né? Porque já não tem mais aquela cartilagem, né? Tá bem desgastada, então ela sente muito atrito. E ela mesma já trouxe esse feedback para mim. Ela falou assim: nossa, Ana, tá muito melhor o meu joelho. Vamos fazer no outro? Falei assim: vamos terminar esse primeiro, depois a gente faz no outro. Para ela mesma ter essa percepção, né? Porque ela precisa ter essa percepção. Mas ela já está andando totalmente diferente do que ela andava. E isso porque a gente está trabalhando aqui, né? A mente sempre, o inconsciente. Tá. Entender. Por que você escolheu a hipnose para tratar a tua mãe? Porque a gente tem diversas NX técnicas que também podem ajudar. Por que a hipnose? Eu escolhi no caso da tua mãe, porque ela tem um perfil, lógico. Mas por que a hipnose para sua mãe, entendeu? Justamente por isso. Porque eu já tinha tentei já fiz o cone, né? Não que ela não tenha tido não resultado. Funcionou? Teve resultado, mas estava sendo um resultado mais lento, né? E aí eu falei assim, então, vamos colocar para fora algumas coisas, porque na hipnose, por mais que o cliente esteja em estado teta, ele te ouve, né? Ele ouve as suas direções, as suas frases, e ele vai introduzindo aquilo na mente dele. E às vezes a gente pede para o cliente repetir. Eu, pelo menos, peço, né? No meu interessante ponto de vista, quando eu vejo que o cliente precisa afirmar para poder ressignificar, eu peço para repetir as frases. E foi nesses processos de falar que eu percebi que a melhora veio mais rápido. E claro, coloquei uma ancoragem também, né? Coloquei uma âncora para ela. Que é uma coisa que ela faz diariamente, é um movimento que ela faz diariamente. Então, diariamente, o cérebro dela está condicionado. Eu faço esse movimento, eu sei que meu joelho não dói. Então, fica condicionado, né? Tá, então, na verdade, a hipnose é uma condicionação. Você está condicionando a pessoa a X coisa. E um condicionamento da mente. Tá, através de um símbolo ou algum movimento que você faz. Exato. Qual que é a diferença da clínica e a de palco? De palco é mais divertido, né? É aquela que você faz a pessoa que todo mundo costuma ver, né? Que come cebola e acha que é uma maçã do amor, né? Mas são induções. Porque todo mundo acha que hipnose é isso, né? Você vê a hipnose e acha que é essa de palco, né? Que vai mudar, que vai ver. Eu já li várias coisas, né? Como eu não trabalho com a hipnose. A hipnose clínica, ela é um tratamento como todas as outras terapias, né? Ela é um tratamento. Não adianta você fazer só uma sessão. É um tratamento. E aí você vai entendendo e vai trazendo, assim, para sua vida, no seu dia a dia, aquilo que você ressignificou. Mas ela é rápida. Ela é bem rápida a resposta. Quantas sessões, Ana? Olha, dos clientes que eu atendo, normalmente de 4 a 5 sessões, eles já estão bem espertos, bem ligeiros. Eu trabalho a sessão 1h30, 2 horas. Bastante tempo, necessário. Normalmente eu faço, né, o pré-talking, que é uma pré-conversa. Aí depois de toda a pré-conversa que você vai começando a entender o que é que aquela pessoa está trazendo para você, aí você vai fazer as induções, né, vai levar a pessoa para esse estágio de hipnose, para esse estágio teta, né? Vai aprofundar aquele tratamento que está sendo feito, vai fazer a liberação das crenças, e aí depois você
traz a pessoa de volta, né? De volta, acorda, né, gente? A pessoa abre o olho, né? Que a pessoa tá em coma induzido ali, não. Mas é assim, a pessoa volta, abre o olho, ela se sente mais tranquila, ela já volta mais tranquila. Tem pessoas que têm catarses dentro da hipnose, que é o chorar, né? Chorar, soluçar, tremer. E tá tudo bem, porque tá sendo feito liberações, né? E depois você faz o feedback. Como foi? O que aconteceu? Foi tranquilo para você, se não foi? Se teve mais alguma coisa durante o processo que não foi perceptível, mas foi perceptível a você, ao seu campo. E aí você conversa com esse cliente para entender o que foi que houve ali. E já marcar a próxima sessão, porque é um tratamento. Tá. A hipnose é consciente ou inconsciente? A pessoa dorme, chega a dormir, não dorme. Ela é consciente, tá? E aí, dentro da hipnose, a gente tem 4 níveis. O primeiro nível é um nível bem leve, que é aquele que nós estamos conversando, mas através do olhar você já fica, né? Fixa em mim, você tá compreendendo e a todo momento você tá prestando atenção no que tá acontecendo. Tem a parte da sintomatologia, que é quando você já percebe, né? Às vezes você nem precisa pedir para o cliente, vamos fazer o teste para ver qual é o seu nível. Só de você estar conversando e estar fixando o seu olhar nele, você já consegue compreender se ele vai ou não acessar esse nível de hipnose. Aí depois tem o estado sonambúlico, que é o estado que a gente trabalha o Theta Healing, e a hipnose, que é esse estado mais alfa-teta. Isso. E aí tem pessoas que quando chega no Theta tem muita facilidade de ir para o que a gente chama de coma hipnótico, que seria o nível do estado Isdale, que foi o cientista Isdale que entendeu todo esse processo e trouxe para nós, e aí ele colocou esse nome nesse estado do sono, que é realmente quando a gente está dormindo, que são as ondas delta. Né? E aí você não consegue fazer trabalho com um cliente nessa onda. Aí você tem que trazer ele para uma frequência teta alfa, para você conseguir fazer o trabalho. Tá, então ela é bem diferente da hipnose ericksoniana. Isso, a hipnose ericksoniana ela é mais lúdica, né? Ela leva a pessoa, ela faz aquela, como se fosse uma meditação, né? Ela é mais colorida, ela traz coisas para você imaginar, para você visualizar. A clínica não, a clínica ela é objetiva. Vai direto no ponto. Vai direto no ponto. Porque a ericksoniana ela traz um relaxamento profundo, né? Sim. Aí, no tanto que muitas vezes você não está consciente daquilo, mas a clínica você vai direto ao ponto com um determinado nível de consciência e depois você volta. Exato. Seria que nem eu estivesse conversando com você agora. Isso. Aí você vai seguindo e induzindo, seria isso, né? E vai induzindo a pessoa e ressignifica aquilo. Exato, exato. O trabalho é feito todo desse processo, isso mesmo. E como que a gente sabe que o cliente chegou nesse nível de relaxamento, né? Nesse nível teta, nesse nível alfa-teta, para você fazer o seu trabalho da hipnose? Através da sintomatologia, né? Então ele tá com o olho fechado e ele tá com as pálpebras a todo momento, como se, né? Balançando, ó, tremendo, trêmulas. Ele fica também, às vezes, com a mão mais rígida, mais tensa, e você consegue compreender que ali ele está num estado, a mão fica gelada, né? Ele está num estado mais, como eu posso dizer, como chama quando a gente vai ficando com as mãos mais... mais frias, úmidas, né? É que baixa o sistema nervoso, não é isso? Baixa... Isso, baixa as ondas cerebrais, e aí a pessoa ela fica mais... a esclera dos olhos também, a gente consegue, porque quando a pessoa está em transe, ela começa a tremer e você consegue ver só aquela parte branquinha bem rápida, né, quando ela mexe. Então você sabe que aquela pessoa já está nesse estado e aí você já pode começar a desenvolver todo esse trabalho. Ótimo, ótimo. E quais são os riscos que tem? Ou não tem risco? Não tem contraindicação? Não, não tem risco, não tem risco. Eu já trabalhei com uma cliente que a gente acabou fazendo, a gente teve que trabalhar algo que aconteceu, né, na infância, e a gente acabou fazendo uma hipnose de regressão. O que a gente fala quando acontece isso?
Se a gente sente que o cliente está ali naquele estado hipnótico e está em sofrimento, aí a gente utiliza um pouco da hipnose ericksoniana e traz ela para algo que seja mais confortável. E aí a gente tira ela daquela cena de dor, deixa ela aqui como hoje, e ela só visualizando aquela cena. E termino de fazer meu tratamento ali, dessa forma. Para que não haja sofrimento, para que aquele cliente não fique em sofrimento. Porque as pessoas trazem tudo o que aconteceu para o seu corpo, né? Quando você está no processo da hipnose. Então, quando a pessoa está em sofrimento, você faz essa tirada. Tira ela da cena para que ela possa ver de fora, perceber o que está acontecendo, ser tratada, trabalhar tudo aquilo que precisa ser trabalhado, mas de fora, sem dor, né? Mas não tem risco, não tem Não, risco. você falou uma coisa muito interessante, que eu ia até te perguntar, mas é muito interessante. Eu ia te perguntar a diferença de hipnose com a regressão, porque a hipnose não tem regressão, a hipnose está ressignificando. Isso, Como que ela chega numa regressão? Porque você está induzindo ela a uma regressão? Dentro da hipnose, a gente leva a pessoa, não é que é uma regressão, tá? Mesmo porque eu não conheço regressão. Você trabalha com regressão? Eu conheci, assim, eu não trabalho com regressão porque eu acho que as pessoas mistificam muito essa história de vidas passadas e terceirizam achando que tudo é de lá. Não que não seja muitas coisas, tá? Não que não seja. Mas na psicanálise com Freud a gente aprende, tem a livre associação. Livre associação já é uma regressão, que você vai induzindo a pessoa e ela vai falando e você vai seguindo o que ela vai falando. E geralmente você pega uma vida, 2 vidas e vai vendo. E a hipnose, pela psicanálise também tem a hipnose, ela é bem diferente, porque ela ressignifica, né? O que a gente aprende? A gente pode tirar uma doença de uma pessoa e passar para outra, a doença da outra pessoa e passar para outra, né? E na regressão a gente vai trabalhando, e não é numa sessão só, e vai trabalhando isso e vai diminuindo, né? Conforme vai indo, vai diminuindo. Como a gente tem outras técnicas, também vamos colocando outras técnicas juntas, né? Exato. Agora, e a hipnose junto, que nem você falou da regressão, o que ela está te trazendo para você chegar numa regressão? Cura da criança interior. Regressão. Tá. Foi um processo que a regressão quando chega na infância ou quando passa mais que isso? Não, na infância. Na infância. Trabalho até a infância. Por isso, quando eu falei regressão, não falei em regressão de levar a vida... Não, é realmente fato que aconteceu na infância dessa pessoa e que está trazendo isso para ela no hoje. O incômodo dela hoje foi aquilo que aconteceu lá atrás. E aí a gente faz essa ressignificação, a gente volta aquele fato que aconteceu dentro da hipnose e faz essa ressignificação. Mas não é regressão de vidas, não. Não fiz ainda esse curso. Porque muita gente que confunde. Quando você fala regressão, aí a pessoa vai, né? Já acha que é vida passada. Lógico que tem várias técnicas. Toda técnica tem técnica para você fazer isso, né? A verdade é essa. E agora, todos os problemas estão retidos na infância. E a gente vai seguindo o padrão até ficar adulto, essa crença, né? Que a gente tem, que a gente corta essas crenças, ou ressignifica, seja a técnica que for, a terapia que for, né? Exato. Aí você vai ressignificando. Então você trabalha, na verdade, nossos problemas de todos, né? Estão tudo lá na infância. E a gente não tem essa consciência disso e vai repetindo os padrões e não sabe nem por que tem aquilo, por que não dá certo. E é o que eu falo, a famosa mochilinha que a gente traz nas costas, né? E não quer soltar a mochilinha, aí não quer ir. Aí você segue e acha que aqui... A bagagem é grande, tem uns que são grandes, tem uns que não. Verdade, aí, verdade. Dá para trabalhar com apego para soltar essa mochilinha? Dá. Dá sim. Dá pra gente trabalhar também progressão ao futuro. Pessoas que têm medo. Como vai ser? Se eu caso, não caso, compro uma bicicleta. Eu não respondo, né? Se eu fosse responder, eu falava, compra bicicleta, mas a gente não pode responder, né? Brincadeira, gente. Eu falo assim, não, vamos colocar a pessoa naquela situação para ela entender como seria, como você reagiria diante dessa situação. E aí dentro da hipnose a gente traz isso, a gente leva ela lá, né, a gente faz ela imaginar
o que está acontecendo ali naquele cenário, naquele suposto cenário, e aí ela traz a resposta para ela, o inconsciente traz para ela a resposta, né? É muito legal, Sim. é muito legal. Sim, é uma projeção, na verdade, né? Acaba sendo uma projeção. Isso, E isso, ao isso. mesmo Também é tempo, uma das para ser uma ferramentas que a gente projeção. trabalha. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Falando de projeção, você vai, leva a pessoa para frente. Mas com isso você tem que eliminar o que está para trás, para que funcione o que está para frente, porque ela vai levar aquele padrão que ela tem lá para frente. Aí ela fala Isso, assim para você: Ana, o que você fez em mim não deu certo, Ana, não não. funciona. Eu estou passando por isso Não. aqui. Por isso que a gente fala das várias sessões. Então, eu já identifiquei que eu vou precisar colocar essa pessoa lá na frente, mas eu preciso trabalhar o que ela tem de crença hoje. Então, eu faço uma sessão trabalhando as crenças, né, aqui, no aqui e agora, e depois eu projeto ela lá na frente. Mas esse é o meu jeito de trabalhar, né? Pode ser que tenha outras pessoas, outras terapeutas, outros hipnólogos que fazem de outra forma, e tá tudo bem. Eu me senti mais confortável fazendo assim. Ah, não, sim. Quando a gente tem várias técnicas, explica isso para as pessoas, né? A gente, depois de um tempo, de atender vários tempos, a gente sabe qual é a melhor técnica e o que a gente vai usar e às vezes acaba misturando até algumas técnicas. Sim, Por isso que a sua sim. terapia é a sua terapia, não existe outra. E não vai ter de outra pessoa, não vai ter igual. Não vai ter igual. Exato, Porque eu exato. vi que você Por isso fala que do cada Teta, o Teta que te levou a isso. E isso é muito interessante. Isso é foi. interessante, né? Por isso que cada Gostei. pessoa se conecta com aquela energia daquele terapeuta, né? Sim, sim. Então, assim, não tem como explicar, é assim que funciona. Mas é bem, bem bacana. Eu gostei, mas eu não trabalho só ela. É como você falou, quando a gente tem outras técnicas, nós vamos agregando justamente para potencializar o resultado desse cliente, né, Aline? É, porque às Você vezes também é muda e você maravilhosa, tem um precisa monte de fazer técnica. alguma coisa. Ah, e pelo que daí, aquela hora a gente vai vendo mais, mais, vai fazendo mais, chega uma hora que muda, mas a gente sempre segue uma linha, não tem jeito. Aquilo que vai É, afinizando, que for mais rápido, que eu digo, que é mais eficaz para o cliente, a gente vai usando, sim, né? sim, É o que exatamente. mais é eficaz. Exatamente. Porque tem algumas técnicas que não responde, tem cliente que não responde para algumas técnicas, para outras sim, né? Que A é, hipnose pode ser usada junto com outras técnicas ou não? eu utilizo muito ela com o Theta Healing e me traz muita ressignificação, me traz muito resultado positivo nos clientes. É, a gente vai agregando, né? Então, às vezes tem atendimento que eu faço alguns processos aclaradores do Barras, e aí depois a gente parte para a hipnose, e aí na hipnose eu já faço o direcionamento com o Theta Healing também, depois eu ancoro a pessoa aqui de volta, e aí a gente faz o feedback para ver como que foi, e tem dado, assim, muito certo, muito certo. Me diz uma Principalmente, né, não sei coisa, quem é do Axis, mas quem não conhece o Axis, a gente trabalha bastante a ferramenta de baixar as barreiras, né? ah, sim, 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 né? Essa é a primeira coisa que eu acho que eu falo para todo mundo, baixa as barreiras, ensina a baixar as Barreira. barreiras. Aí É. facilita o nosso trabalho também. Muito, Me diz uma muito. coisa, o E o que é melhor Teta ainda é que pode Healing? ser só mental, né, Aline? Você não precisa falar para o Ah, cliente, basta barreiras. É muito, é que muito legal. assim, de cliente, eles acham que às vezes a gente não fala, mas é pela compreensão deles. Às vezes a gente não fala É, porque eles não vão compreender. Aí se você começar a exato. explicar muito, não dá muito certo, né? Aí é melhor ir Aí fazer um você curso fica para poder explicando o que é entender e se terapia e não faz o autoconhecer. processo. Explica, Ana, o que é Teta Healing? Porque você trabalha bastante com Teta Healing, com a hipnose. Eu acho que nem todo mundo conhece Teta Healing. E todo O mundo Theta tem dúvidas sobre o que é Teta Healing. O Theta Healing é uma energia, uma técnica de cura, né? Da energia de energia, que a gente acessa o que a gente chama de sétimo plano, que é a energia do Criador de tudo que é. Então, a gente trabalha através de meditação guiada e a gente faz todo o caminho, né, guiando a pessoa até o sétimo plano da criação, aonde a gente faz, aonde a pessoa alcança o nível teta, o nível teta das ondas tetas, né, das ondas cerebrais teta, e ela consegue ali naquele espaço, dentro daquele espaço, fazer os downloads. O que seriam os downloads? Troca de crenças. Eu limpo, eu tiro uma crença que não me serve mais e eu coloco outra, através de
a frase guiada pelo terapeuta. Então, lá nesse 7º plano, eu faço esse trabalho de trocas de crença e depois eu trago esse cliente de volta, eu faço o caminho inverso dessa meditação. Eu levei ele lá para cima e depois eu trago ele aqui. E lá também eu posso trabalhar com a visualização. Eu posso fazer ele se visualizar em alguma coisa que ele já queira. Ele faz uma visualização de algo como se já estivesse acontecido, como se já estivesse realizado. Depois a gente faz a parte da finalização, da limpeza energética lá em ondas tetas. Quando eu digo lá é porque tá em ondas tetas, tá de olho fechado, né? Tá longe. E aí depois a gente traz a pessoa de volta. A gente ancora a pessoa de volta. É um trabalho bem, bem legal. E assim, eu amo, né? Os dois, tanto a hipnose quanto o Theta Healing. Você ama tudo, Ana. Para, você ama tudo. Você ama tudo, eu também amo tudo, não tem como não gostar de tudo, senão você não trabalha. Cada serzinho que chega na minha frente e a gente começa a desenvolver um trabalho, eu falo, uau, né? Gratidão, universo, porque é tudo muito lindo quando a pessoa se permite caminhar, né? E se entregar nesse caminho da autocura e se autoconhecer, porque nada mais é do que você se conhecer, né? Do que você olhar para sua sombra e falar, agora eu não quero mais isso, não quero. E você vê que você consegue passar por cima disso, você consegue superar, você tem esse poder. É verdade. Todos nós temos, né? Todos nós temos, é só se permitir. Todos nós temos, é verdade isso, todos nós temos. Me diz uma coisa, eu gostei do seu trabalho, é bem diferente do que eu conheço com hipnose e o que as pessoas trabalham por aí com hipnose. Eu gostei dessa parte que você leva para o Theta Healing, eu acho, no meu ver, tá? Não conheço, porque eu nunca fiz com você, mas no meu ver, eu estou vendo que ela é muito mais eficaz e rápida. Por isso que ela tem essa rapidez. Porque você faz a hipnose, se você leva para o Theta e ressignifica ali, você consegue mudar bastante coisa e com rapidez isso. Muito não sei rápido. se eu estou certa ou errada, porque pelo que eu entendo. Eu não trabalho nem com um nem com o outro. Sim, porque do meu ponto de vista, eu tenho receios com hipnose. Até resolvi fazer essa live de hipnose, porque eu acho que é um tanto perigoso, que virou moda, que todo mundo faz hipnose, os cursos estão aí, na época que eu fiz, não tinha isso, entendeu? Não era essa gama de gente fazendo hipnose. E é muito difícil você falar, as pessoas me falam, eu tinha uma resistência muito grande com isso. Por isso que eu falei assim, vou fazer uma live sobre hipnose, quando você me falou que fazia hipnose, para esclarecer isso, e esclarecer para as pessoas também. Porque tem muitos psicólogos que fazem, e também tem a mesma visão que eu, lógico que é o nosso ponto fixo, nisso, nosso interessante ponto fixo nisso, mas também tem a sua funcionalidade. E a forma que nem, gente, isso aí é como a Ana trabalha, tá? Que você faz, levar a hipnose, o processo de atendimento, exatamente. Aquilo que vai trazer retorno para nós, né? Porque você tem que estar para qualquer terapia, né? Eu acho, você tem que estar bem preparado, né? Você tem que estar preparado, porque você, na verdade, você nunca sabe o que vai acontecer com você na hora que você está lá. É uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresa. A gente não sabe como o cliente vai reagir ali. Né? A gente pensa que uma coisa, de repente, acontece outra totalmente diferente. Você fala, às vezes você está direcionando para um caminho e opa, uma pedrinha no meio do caminho, você já tem que fazer... Né? Tem que ter aquela rebolada, aquela flexibilidade para entender e trazer de volta. Então, é muito importante, quando a gente trabalha com a hipnose, a gente entender tudo aquilo que a gente está fazendo. Né? Porque, sim, você está levando a pessoa para o subconsciente, para o mundo que ela não conhece. Conhece, mas não quer ver. Então, você tem que ter esse cuidado. Né? E de trazer a pessoa de volta. Sempre. Sempre, é verdade. Porque a pessoa pode ficar uma semana mal. Até por isso, exato. E até por isso que eu gosto de trabalhar o Theta Healing junto, porque no Theta Healing, antes da gente entrar nesse processo de Theta, a gente faz um aterramento. O que seria o aterramento? A gente faz essa visualização de que eu estou firme, estou enraizado aqui na Terra, né? E depois eu faço essa subida, esse caminho todo para fazer o trabalho, né, nesse estágio de ondas cerebrais, né? Então... Quanto que é o custo de uma sessão de hipnose? Então,
Tem várias possibilidades, né? Isso sim. Várias possibilidades, várias. Eu estou fazendo atendimento online, então eu estou dando 30% de desconto nos meus atendimentos online. Sim. As sessões normalmente são R$ 200, mas eu estou dando 30% de desconto. E é de 1h30, 2 horas, e se precisar a gente fica mais. Assim, porque é todo um processo, né? E às vezes quando a pessoa volta desse processo da hipnose com Theta Healing, ela tem a necessidade de colocar, de falar, de se expressar. E a gente está ali justamente para isso, né? Então a gente fica ali conversando e já preparando a próxima sessão. Às vezes eu dou até exercícios, lição de casa. Terapeuta professora, dou lição de casa. Não, olha, mas tem que dar lição de casa sim para a pessoa lembrar e ela precisa ir trabalhando aquilo, aquilo, né? qualquer coisa. Exato, porque senão tem pessoas que volta todo o seu trabalho, volta tudo para trás, né? Porque depende 50% da outra pessoa. Eu falo que a gente só facilita, né? A gente sempre vai só facilita ali a pessoa. A gente só é um pontinho ali para ajudar, um canal, né? Mas a pessoa que tem que estar ali 100% querendo aquilo, querendo esse retorno, né? Com relacionamento, como que é trabalhado isso? Relacionamento? Não trabalhei ainda relacionamento na hipnose? Só porque eu falei vai aparecer um monte. Mas hoje, gente, deixa eu contar. Hoje, olha como o universo, olha como esse universo, meu Deus, como esse universo é lindo, né? Hoje no grupo de Access, porque a Aline é minha professora de barras, né? Fato, gente, fato. Falar, professora de Magnify, minha mestre de Magnify, tem que falar, né, Léo? Minha aluna querida, minha professora de benzimento. São contribuições. E aí hoje a Aline estava lá no nosso grupo e aí ela mandou lá, gente, vamos fazer um trabalho com o grupo de barras mesmo, né? Com as pessoas que já têm os processos de barras e que podem participar desse grupo. E eu falei assim, nossa, hoje eu vou participar, hoje dá para eu participar. Aí eu mandei um bom dia, daqui a pouco ela vem. Hoje o tema será relacionamentos. Universo, gratidão, universo. Ela sabe por quê. Tô seguindo o próximo encontro, que foi antes, o anterior. Quero você lá. Isso aí tá bom. Mas na hipnose, dentro da hipnose, nos meus processos terapêuticos, eu ainda não recebi pessoas para tratar, né, de relacionamento. Não dentro da hipnose. Eu recebo muito dentro do sagrado feminino, né? Ah, tá. E abuso? O sagrado feminino, sim. Lembra que a gente falou na outra live? Sim. Com a hipnose, não. Com a hipnose, não. Não fiz ainda nenhum processo. Abuso você já fez? Com a hipnose? Não, também não. Eu trato o sagrado, porque normalmente é mulher que chega até mim, né? Então eu já parto para o tratamento com o sagrado. Tá, daí as pessoas... Né? Você acha que as pessoas... gente, quem quiser ver a nossa live do Sagrado Feminino, tá no Instagram. É só ir lá e olhar e ver para entender o que é o Sagrado Feminino. Você acha que as pessoas procuram nessa parte de abuso? Eu acho que seria muito interessante para abuso isso, a hipnose. Abuso, relacionamento, porque tem a ver os dois, mais o Sagrado Feminino, por causa, entende como a energia, os dois são autoconhecimento, do que uma hipnose... Você acha que é mais energético? Porque a hipnose a gente está mexendo com... Não que energia mexe com elétrons, com neurônios, mas a hipnose você está diretamente ali, que é como as pessoas entendem. Eu acho que eu direcionando para o sagrado feminino, a gente faz essa parte também dela se reconhecer, dela se perceber, porque às vezes ela se sente muito culpada, né? A culpa é minha, eu que quis isso para minha vida, eu que atraí isso para minha vida. Não deixa de ser, mas assim, a gente faz esse trabalho dentro do sagrado feminino para ela se perceber, para ela trazer esse amor próprio, essa autoestima que ela perdeu nesse processo, né? E não que dentro da hipnose eu não possa trazer, mas dentro do sagrado feminino é uma coisa mais amorosa, é uma coisa mais maternal, né? Uma coisa de abraçar mesmo, né? E sempre sem julgamento.
Sim, sempre, sempre. A gente tem que ser neutro, não posso ter Sim. julgamentos em nada. Empatia e Daí não independe de julgamento, qualquer coisa. exatamente. É, assim, independente de qualquer coisa, né? Sem julgamento, Ah, sem deixa eu mandar um tudo. beijo para minha linda Anabela, gratidão, fofa. Que bom que ela está assistindo. Ela faz tratamento com Ah, hipnose. assim, Você é faz uma... tratamento com a Ana? Oi? Ela faz tratamento com você? Então, a gente faz um tratamento, mas é um tratamento diferente, né, Aninha? É a distância, a Aninha não é daqui do Brasil. Ótimo. Isso daí, ó, depois eu tenho vários clientes também que não são daqui, que É, partilham e a gente acaba fazendo tudo à distância e tudo funciona. Portugal, gente, né? Que linda, linda. E vai. A gente sabe que vai, porque a gente sabe que É, a física quântica não tem tempo e espaço, né? Tá todo mundo assim, ó, entrelaçado. me diz uma coisa, como que é atendimento online? Tem a Como a mesma gente eficácia que pessoalmente? tem, tem. Vamos tirar a dúvida, que eu sei que todo mundo quer Uau, perguntar como isso. pode Deixa eu ver se melhorar, eu tenho mulher? aqui. É que aqui eu não tenho. O Você quê? usa, que nem todo mundo acha que é hipnose. Usa pêndulo, fica aquele negócio, a luzinha, o negocinho. Aqui eu sei que não, mas essa é a ideia do pessoal com hipnose. Oh, vou te hipnotizar. Não, tem um processo que chama indução por espiral. Que é uma indução que nós vamos, né, quando a gente está induzindo a pessoa, a gente pede para ela olhar bem na pontinha do nosso dedo e nós vamos fazendo uma espiral, e a gente vai, através da voz, do tom da voz, da tonalidade da voz, a gente vai induzindo essa pessoa a esse transe, a esse processo. E aí, quando a gente toca na testa, a pessoa já, pum, né, já se entrega. Por quê? Porque todo esse processo verbal e auditivo que você foi falando, ela foi entrando nesse processo de hipnose. Mas não tem pêndulo, não tem relógio naqueles relógios de programação, não tem, não. Porque essa é a ideia da pessoa, né? Ela acha, nossa, ela vai me hipnotizar, eu vou falar tudo, não sei nem o que eu estou falando, né? Não sei nem o que eu estou falando, o que eu estou Justamente por isso que fazendo. as pessoas têm até medo, né? Vai me hipnotizar, eu não vou ter controle sobre mim e o que vai acontecer. Mas não, a pessoa a todo momento está ali, ó, consciente. Ela está entendendo e compreendendo o processo de hipnose. Tá, e essa hipnose feita na rua? Tem A gente que hipnose faz na Avenida Paulista. De domingo, se passar lá, você vê gente fazendo hipnose lá. é a mesma hipnose de palco, Aline, é a mesma hipnose de palco. Só que aí eles trabalham Aí não tem diferente. validade terapêutica. Aí não muda a parte terapêutica, porque você não acessa, não é? Não, é mais para brincar, Por para você entender aplausos. que você consegue induzir, né? Oi? Por aplausos. Por aplausos, E tá tudo bem, é um interessante ponto de vista da pessoa, né? Ela está utilizando para algo, para algo divertido, né? E tudo bem. Eu gosto de usar para algo terapêutico. Sim, lógico, né? Já que tem que fazer com uso, né? Para alguma coisa. Sim, sim. Numa sessão, não se resolve nada, né? Não, na primeira sessão não. A Não, né? gente é um caminho, né? É um caminhar. É um caminhar. A gente já consegue colocar uma âncora, mas a gente precisa fazer esse caminhar, essa trilha, né? De sessões para depois a gente ter realmente esse resultado ali traçado neuronalmente, né? Tá, por que eu te perguntei isso, né? Tem muita gente, não só com hipnose, tá? Com várias terapias. Ah, vou lá para experimentar e ver o que acontece. Aí faz uma sessão, não acontece nada. Não acontece nada. E a culpa é Geralmente do uma sessão não terapeuta. acontece nada. Aquele terapeuta não é bom. Não é bom. O terapeuta não é bom. Não. Eles falam que acontece, que muda, mas não muda nada, né? Geralmente, por isso que eu te perguntei, se uma sessão resolve, né? Porque, assim, pode acontecer de resolver, sinceramente, né? Pode resolver em uma sessão, mudar muita coisa, o começo de uma transformação. Veja assim, né? O começo do caminhar, né? Exato. Começo de uma transformação. Uhum. Aí você tem que continuar, né? Aí tem gente que, às vezes, nem numa sessão, nem na segunda e nem na terceira, não acontece nada. Mas na quarta tem a mudança radical, né?
Eu falo, é a cebolinha que a gente vai tirando uma casca, tira outra, vai tirando outra e outra, e daí vai aparecendo, né? Que vai melhorando. E a gente tem muitas camadas, muitas capas. Nossa, nossa. E aí quando a gente acha que, nossa, cheguei no miolinho da cebola, imagina, tem mais. E tô falando de nós também, viu? Todos nós somos iguais. Eu falo, não é porque eu sou Todos terapeuta que a gente não tem problema. Todos nós Todos temos. nós. Todos nós. Exato. É. Todos Mas nós é temos. exatamente isso. É o tirar a casca da cebola, né? Vai tirando, e aí a pessoa vai compreendendo que está acontecendo sim um processo dentro dela e é no tempo da pessoa, é o que você falou. Às vezes na primeira sessão ela já tem uma mudança, ela sente algo diferente, e às vezes na quarta sessão que ela vai sentir algo diferente, na quinta sessão. Querer, né? E a auto-hipnose? Auto-hipnose. Eu já fiz. Tá, Eu mas já fiz. você é hipnoterapeuta, é diferente. Agora, você pode ensinar uma pessoa a fazer auto-hipnose? É válido? Não, aí você precisa ter o curso master para fazer isso, né? Não. Aí você precisa Não, não entender dá como para fazer a auto-hipnose. Eu já vi isso. muita Aí coisa você... na internet ensinando a fazer auto-hipnose. Por isso que eu tenho medo. Por isso que eu falo, Não, do meu não. interessante ponto de vista é esse. Eu vejo muita É, gente fazendo tanta coisa, e daí eu acho que acaba se perdendo. E também dá descrença pela gente, né? Pelo que a gente faz, pelo que é, né? O tanto que a gente estuda para tudo isso, para chegar ali, para levar a coisa a exato. sério, para realmente a pessoa melhorar, né? Por isso que eu te perguntei da auto-hipnose. Tinha até anotado aqui sobre a auto-hipnose. Né? É Porque um a gente fazer caminho, né? auto-hipnose, ok. Mas se você faz em você, como é esse funcionamento da auto-hipnose com você? Eu Você vê faço em mim. Não uma entendi. diferença? Você vê uma diferença quando você faz auto-hipnose? Sim, sim. Eu vejo uma diferença considerável. Por quê? Porque eu faço dentro do Theta Healing também. Então eu faço Theta Seu segredo está no Theta Healing. Você induz, leva aquilo, sobe até o teta, depois você volta se ressignificando tudo e ancorando a Healing. pessoa. Exatamente. Ah, E aí você entendi. potencializa a hipnose dentro do Theta Healing, né? Mas isso foi uma coisa assim que eu fui percebendo conforme eu fui me auto-aplicando e conforme eu fui aplicando nos meus clientes, né? Então eu vi o resultado assim, ó. Eu falei assim, uau, universo, como pode melhorar? E quando a gente pergunta dentro do Barras, a gente sabe, né, que o universo traz a resposta. E assim, foi E vem. fantástico, Aline. Foi muito fantástico. Foi um resultado, foi um retorno muito, muito bacana. Gostei disso, gostei. Gostei, achei muito, não, achei muito eficiente, muito eficaz. Dessa parte eu gostei. Ah, você usa bastante as ferramentas. Isso que é válido, né? Uso. Uhum, Isso uso. que é válido. Que a gente A gente tem na mão, a consegue gente chegar. Não, vai sim. A agregando gente tem que para usar tudo que ajudar. a gente tem. É É. igual outro dia eu estava atendendo, tem técnicas que eu não uso mais, né? Já faz muito tempo que eu não uso, né? Aí eu lembrei uma técnica que eu tenho de biogenética no meio da Ah, sessão. Aí eu falei, uau, tá na caixinha, né? Eu acho que eu tirei a caixinha. Eu falei, nossa, essa pessoa precisa disso. Aí eu falei assim, como eu lembrei, também não me fala, né? Eu abri a caixinha ali no arquivo e comecei a fazer. Falei, sopraram no gente, não ouvido. estava aí. Não fazia isso há tantos anos, né? E a gente não esquece disso que eu sempre falei, conhecimento não se perde, né? Nunca, Não, nunca. não. E a gente vai. Eu achei muito legal essa sua indução que te levou do teta para hipnose, você usar isso junto. Aí eu acho que tem um funcionamento muito bom isso. É. Eficaz, na verdade. Eu acho eficaz e rápido. Exato, exato. E aí tem uma outra ferramenta dentro do Theta Healing que chama digging, que seria em inglês seria escavar, né? Escavar. Que é você, através de perguntas, você identifica ali, ó, certeiro, ó, qual é a crença raiz daquela pessoa, daquele cliente. E aí, quando você faz a indução, quando você leva a pessoa ao teta, você consegue fazer esse trabalho assim também, muito rápido, com um retorno muito Ótimo, rápido. Né? Então, ótimo.
Mas Porque, na é o verdade, meu olha jeito de só. trabalhar, né? Tem gente que trabalha com a Mas hipnose pura e tá tudo bem, tá tudo certo, né? tá tudo certo, cada um tem o seu jeito, É, né? Mas hoje eu tô falando com a Ana, então é a hipnose da Ana, né? Porque, assim, sim, para as pessoas entenderem o que acontece, tem muita gente que não entende, né, Ana? Assim, nós podemos tudo, a gente pode tudo e a gente pode fazer tudo. O nosso problema é nossa autoconfiança, né? Nosso autoconhecimento, que todo mundo tem medo disso tudo, né? é. É o Mudar o autoconhecimento. padrão energético de pensamento, né? O que que É leva? Leva a fácil, é crença. E as fácil, mas crenças é um exercício diário, né? é um exercício diário, né? Igual você falou, acontece com a gente também? Acontece. Para Sim, quem trabalha, ok, né? Que nem a gente trabalha, ok, a gente vai eliminando. Tudo vem, gente, das crenças limitantes. Onde estão as crenças? Onde estão os padrões? Todos os padrões estão na nossa infância, no nosso crescimento. A todas as ideias que nós compramos ideias, nós vimos aquilo, nós ouvimos, e aquilo foi armazenado. E você acreditou como uma verdadeira, uma verdade absoluta, tudo isso. E o é, que a gente faz são técnicas para a gente mudar tudo isso. Né? A gente usa técnicas para a gente mudar tudo isso. Como eu gosto de usar técnicas que vai na causa e elimina, né? Então, a gente faz isso para as pessoas melhorarem, como se por isso que vocês sentem a diferença rápida, igual acontece com a hipnose e o teta junto. Sente essa exato. diferença, porque a gente eliminou uma crença, só que uma crença tem várias raízes que vão dar várias teiazinhas, que envolvem mais um monte de outras coisas. A gente elimina uma, você começa a liberar muitas outras. E o padrão, gente, que é assim, pode ser de relacionamento, você está com problema no trabalho, vai ter em família, vai ter em relacionamento, vai ter na saúde, vai ter em todos. É, Eliminou, resolveu um, é uma resolve um engrenagem, padrão, né? resolve tudo. É uma É, teia, né? Tá tudo assim exato. entrelaçado. Resolveu um, resolve a grande maioria. E assim você está criando mais espaço. É. Né? Você vai ressignificando, como eu disse você na hipnose, vai ressignificando e criando bem mais espaço. E ficando mais feliz com você. Nossa, Você com muito, você. muito. Com obesidade, você já trabalhou com obesidade? Nossa, mas você tá com uma bolinha de cristal aí hoje, hein? Eu já estou terrível. Hoje você É tá, meu super egocêntrico. menino. Todo mundo É, quer não é emagrecer. Fala que obesidade. mulher não quer É, emagrecer. não é obesidade, mas é sobrepeso. A minha filha mais velha, né, a Gabi, sobrepeso. Tô tratando de todo mundo que a gente tá dentro de casa, né, gente? Então a gente vai... Enquanto a gente, não... a gente atende online, terminou o atendimento online, vamos tratar de quem tá dentro de casa, né? E aí eu tô Sim, tem que fazendo na ser. Gabi. É, tô fazendo na Gabi. E a Gabi também tá tendo uma resposta bem bacana. E aí, quando a gente trabalha a obesidade, junto da obesidade, a gente trabalha as crenças, fato, e a gente trabalha a ansiedade também, né? E a Gabi, ela tem muita ansiedade por estar comendo doce, 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 doce. E o que significa Hum. isso? E aí a gente, né, senta para conversar, senta para entender, e a gente começa, por ser minha filha, eu já sei, né? Então, eu já vou direto para o tratamento. E tá tendo uma resposta muito bacana, muito bacana. Ela não percebe, né? Porque normalmente os jovens não percebem, né? Mas como a gente almoça junto, janta praticamente junto, então eu vejo a forma como ela tem colocado a comida, a quantidade de comida, o que ela está escolhendo para comer. Não está mais tomando refrigerante e eu não impus nada. Foi apenas um download Tá. e uma Interessante hipnose. isso que você falou. Tá, ela mudou a parte nutricional, na verdade, a forma de comer. Porque uma Sim, obesidade, sei lá, pode vir por ansiedade, o que for, mas não deixa de ser uma compulsão. Né? exato. Toque, todas essas coisas são todas, quem é acumulador, é tudo compulsão. E você está trabalhando, ela já teve essa identificação de onde veio a compulsão dela? Ela mudou a parte Já. nutricional, ela tomou consciência da parte nutricional, porque a gente come muito junk food. Não adianta que é só porcaria, a gente ama. A quarentena está servindo para a gente comer melhor. Sim, e nós fizemos 2 sessões, tá? Foram 2 sessões. Uau! Mas ela já mudou toda. Ela não percebeu. Mas ontem, inclusive, eu falei pra ela assim: você percebeu como você tá comendo diferente? Ela, diferente não, como, mãe? Diferente. Eu falei,
você tá fazendo o seu prato diferente. Eu vou tirar uma foto do seu prato e você sabe como eram os seus pratos antes para você perceber, para Que você entender. legal. O cérebro visualizar, né? Porque às vezes tem pessoas que são visuais e precisa entender, precisa ver, Sim. né? O que está acontecendo, como era e como ficou. Mas ela tá trazendo essa resposta bem bacana e ela não está mais tomando refrigerante. Não foi porque eu falei, não vai mais tomar refrigerante. Não. Foi só um Por processo que nós preconceito. fizemos dentro do Theta Healing com a hipnose que já alterou todo o processo dela de comer, de ingestão de comida, né? De se alimentar. Hum, interessante, bem verão. Bem É, verão, vamos eliminar de vez o problema de compulsão. sim, Vai ficar sim. todo mundo com o corpo muito bonito no verão. Ó, Interessante, bem chiquérrimas. interessante. É interessante, porque compulsão é uma coisa, as pessoas não sabem, elas não percebem. Todo mundo tem. Todo Tem, mundo tem, nem que seja um dedinho. Todo mundo tem, tem. tem. E nós, Todo dentro mundo do tem. Sagrado Feminino, a gente fala disso também, né? Porque a gente tem as nossas fases da lua, nossas fases do ciclo menstrual, e tem fases que a gente tá comendo doce igual louco, e tem fases que a gente tá comendo, né? Que a gente come mais, que a gente come menos, que a gente come mais porcaria. E é normal, né? Todo mundo tem essa compulsão. Todo mundo Todo tem. mundo tem. É o que eu falo, todo mundo tem. Tem mania, igual, tá certo, quadro eu não faço isso, né? Mas colocar nas coisinhas, vê um quadro, você vai lá e arruma. Isso não deixa de ser toque, não deixa de ser uma compulsão. Não que seja sempre, mas todo mundo tem. Todo mundo pode ver aquele negocinho ali que pronto. Que vira. Incomoda, né? E por que que tá incomodando? Tá torto. Tá Tá torto, torto. mas tudo bem. Tudo bem, tá Porque a torto. gente está acostumado, voltamos, padrão, ordem. Ó, aqui, né? É, exatamente, exatamente. Então aquilo traz aquela coisa, fala, tem que colocar no lugar, senão não sou eu dentro desse ambiente. É como se a pessoa estivesse Exatamente. se sentindo torta também, né? E tabagismo, como que você trabalha? Já trabalhou com tabagismo? Não, não, ainda não. Interessante, porque tudo é crença, gente. Por mais que a gente tenha um vício Tudo, físico, tudo. né? Que te leve a um vício físico, né? Que não tem como, mas não deixa de estar aqui. Em um determinado momento, você virou aquilo para usar X coisa. Seja o que for. Pode ser droga, pode ser um cigarro, pode ser álcool, pode ser emagrecimento, que também não deixa de ser uma compulsão. Tudo isso é a mesma coisa. Sim, Nossa, sim. Ana, muito legal. Adorei essa história de hipnose agora. O que eu tenho tratado bastante, que hipnose são as dores, né? As dores musculares, Bem, a ansiedade, que aí também tem a parte que entra, né? A obesidade, o sobrepeso, e nervosismo, né? Estresse, que tem dado depressão? bastante depressão, que tem dado Depressão. bastante resultado. Sim. Com dores físicas, como que você tem fazido com dores físicas? Dor muscular. Porque dor muscular eu sei que tem um retorno bem grande. E eu acredito que Sim. seja até de imediato as dores musculares. Você usa só nessa forma de hipnose, o teta que você chega ali, ou você usa alguma coisa física junto? Eu uso só a hipnose e o Theta Healing. Só. Só. É, Hum, às vezes, que é como eu te falei, né? Eu começo o tratamento pelo Conindu. Eu gostei muito, tá. o que eu não gosto, né? Você já falou. Eu gostei muito do Conindu, né? Então eu começo o Cone é muito tratamento legal. porque ele traz uma resposta também muito rápida, né? Muito Sim, positiva. E em relação às dores, principalmente, eu senti isso. E aí eu começo pelo Conindu, mas se eu vejo que a pessoa está muito resistente, como no caso da minha mãezinha, então eu parto para a hipnose com o Theta Healing, né? Mas alguns tá. No caso dela processos, seria. Sim. sim, E sim. seria até interessante ela fazer de novo. Olha eu dando pitaco no seu atendimento. O cone agora talvez funcionaria o cone para ela. Sim, sim, que eu tô fazendo de 15 em 15. Então, uma Que semana, eu na ia primeira ficar semana eu fiz mais. o cone, depois a gente trabalhou 2 dias a hipnose, e aí agora essa semana eu vou fazer o cone de novo. Sim, Porque o cone, né, por mais que a gente coloque no ouvido, tá, e outros meios, mas atinge pela medicina chinesa os ossos. E como a mãe tem problema com osso, por isso que melhora. Já dei aula para várias alunas que tinham problema com o joelho e foram se curar com cone. Que eu achava bárbaro. Falar, nossa, muito bárbaro.
Ana, vai acabar de novo. Eu nunca tenho tempo de falar com você. A gente fala demais, né? Espero que todo mundo tenha entendido o que é hipnose, né? A gente tenha passado para isso que é hipnose. Agradeço a todos, agradeço a você de novo. Vou te ver mais tarde. Minha